The Sales Follow-up. E aí, isso entra num monte de coisa, né? Que a gente nem pensa quando a gente é vendedor. Mas, por exemplo, preparação de líderes. Cara, um líder que é capaz de dar um coaching melhor, que é capaz de entender as métricas da operação, que é capaz de fazer uma previsão de tendência em relação àquele comportamento do time. Cara, isso muda muito a performance. Gestão de performance muda muito a própria performance do time. Um podcast da Reeve e Outbound Marketing. Aqui você aprende a se diferenciar em vendas. Fala pessoal, bem-vindos a mais um The Sales Follow-up. Eu sou o Arthur, CMO aqui do Reeve da Outbound Marketing. Estou aqui com o Vinícius, nosso CEO e Founder. Fala pessoal, tudo jóia? E a nossa primeira R-Doer entrevistada, Letícia Rodrigues, né? Ela é hoje Customer Success Enablement Manager na RD, né? Resultados digitais. Letícia, que prazer ter você com a gente, uma precursora no assunto, na disciplina de Sales Enablement. Cara, muito animada para bater esse papo com você. Tô super animada também. Obrigada pelo convite, meninos. Bora lá. Sales Enablement é o processo de fornecer à organização de vendas as informações, o conteúdo e as ferramentas que ajudam os vendedores a vender com mais eficiência. A base de Sales Enablement é fornecer ao time de vendas o que ele precisa para envolver os leads com êxito durante todo o processo de compra. Bora lá. Letícia, você pode dar um pouquinho de contexto, contar um pouquinho pra gente da onde que você veio, como que você foi parar na área? Claro. A minha trajetória principal de carreira é dentro da RD, né? Acho que isso não dá para negar. Já estou entrando no 6º ano como R-Doer e toda a minha carreira foi construída em vendas, né? Antes da RD, eu já trabalhei em outras startups também, inclusive em outros países, mas eu considero que o principal aprendizado foi o impacto dentro das resultados digitais. Cara, fui todas as cadeiras de vendas. Fui vendedora especialista, fui coordenadora, daí passei para o cargo de de Sales Enablement e hoje para uma outra área justamente para levar os aprendizados que eu tive em Sales. Então, dentro de todas essas cadeirinhas, cada uma delas foi me dando um pouco mais de conteúdo, de corpo, para chegar onde eu estou hoje, né? Quando eu era especialista, eu fui especialista em educação. Então, lá eu aprendi vários termos, várias metodologias que me ajudaram na trajetória como coordenadora, me ajudaram a estruturar o que hoje é o onboarding de vendas da Resultados Digitais, que é referência no Brasil, e eu acredito que foi meu principal legado lá, e principalmente deixar isso redondo para conseguir entrar em outra área hoje, que é CS, que é pós-venda, né? Falando de uma forma super simplificada, mas que tem muito para aprender com vendas, e óbvio, eu como carreira mesmo, tenho muito para aprender em pós-venda, que é para mim um tema e uma disciplina super novas. Estou adorando conhecer, tem um mês só que eu tô lá. Então, nossa, parabéns. Muita coisa para fazer. É legal porque liga muito, né? Hoje em dia, a maior tendência é CS estar dentro de uma área de growth que vai vir com marketing e vendas. Marketing, naturalmente, é a especialidade da RD, é o que vocês vendem, é o que vocês fazem muito bem desde sempre. Vendas é uma especialidade interna dentro de vocês, cresceu muito, tipo, dentro da RD. A RD tem poucos pontos fracos nesse sentido, né? E CS agora, com essa pegada de growth, acaba que você, tipo, não tá conversando muito fora, né? Você ainda é responsável por expansão de base, você fala de revenue, você ainda conversa um pouquinho mesmo dentro da ótica que vendas também fala, né? Sim. A gente, desde o ano passado, já está trabalhando num guarda-chuva que a gente, inclusive, chama de revenue, né? Que está encabeçada pela Diana Tubino. Então, de alguma forma, a gente já está tentando quebrar esses silos de tentar olhar para a jornada do cliente como um todo, né, cara? Não pode ser quebrada. Ele tem que, a gente fala da almofadinha de seda, né? Ele tem que vir, cara, suave, desde o marketing até o CS, né? Passando por pré-vendas, por vendas, pelo IS, pelo CS. Isso que ele está falando com uma empresa só, né? E não com várias pequenas empresas, uma dentro da outra. Pô, bacana demais, muito bacana. Eu particularmente, eu também sou fã da área de CS, mas eu não levo, acho que, tanto jeito para a área. Eu curto muito, mas não é muito minha especialidade, não. Eu admiro quem consegue fazer essa transição, viu? Vou te falar que eu acho que a transição muda muito o switch da cabeça que você tem que fazer, tipo, na hora de atender, de como atender. Você já está acostumado com uma pessoa que, ao invés de você criar expectativa, construir expectativa,
você tem que manter a expectativa viva, né? Porque acho que muito do trabalho do vendedor é falar assim, olha o que você vai ter, olha o que vai ser, o que você vai ter. E aí o CS, ele é o cara que tipo, entrega o projeto, né? Para mim, é a diferença do arquiteto para o engenheiro, de vez em quando, eu acho. Mais ou menos isso. Agora nós vamos colocar tijolo, vamos colocar cimento, vamos fazer essa casa aí que te venderam funcionar e parar de pé. Mais ou menos isso, assim. E eu pensei bastante nisso quando eu estava fazendo essa transição, justamente porque eu gosto muito de vendas, né? Mas enablement me trouxe a possibilidade de trabalhar com duas coisas que eu gosto muito. De educação. Que sempre pareceu muito dois extremos, assim, né? Uma dicotomia muito grande. Cara, ou você é vendedor ou você vai para educação. Tipo, não tem como juntar as duas coisas. E enablement foi uma disciplina que eu aprendi lá no Vale, né? Não tinha nem ouvido falar disso quando a gente começou. Eu falo que a gente já faz enablement na RD tem uns 3 anos, a gente só não sabia que esse era o nome. Uhum. Mas, E aí a gente instituiu mesmo, tem mais ou menos 1 ano e meio. Depois que eu voltei do Vale, que eu fiquei lá um tempo estudando também. Você ficou aonde lá? Só pra... Em São Francisco. São Francisco mesmo. Sim, morei em São Francisco. Mas você foi para alguma empresa específica? Ou... Eu fui para várias. A RD tem um programa, ele tá pausado agora, tem um programa que a gente chama de Bench Valley, que é justamente para colocar os R2, os nossos funcionários, em contato com as empresas do Vale. Foda. E aí, tem uma casa lá em São Francisco, e aí você faz um projeto, se inscreve nesse vale, nesse Bench Valley, e aí você pode ir para lá, passar 30 dias, 40 dias, enfim, o tempo necessário para falar com quantas empresas for. E aí, óbvio, quanto mais empresas... E com a RD abrindo porta ainda, né? Então beleza. Quando o Palma me contou isso, quase que eu inscrevi para RD. Eu falei, até eu quero isso, velho. Nossa. Pois é, e aí foi animal, porque eu fui para lá para estudar um pouco mais sobre onboarding, que era uma coisa que a gente já estava fazendo super bem, mas precisava dar aquele pulo, sabe? A gente precisava dar uma escalada nele. Eu falo, e esse era o meu pitch quando eu estava lá, eu preciso tirar do meu estômago as coisas que eu sei, né? Eu chegava num vendedor novo, cara, eu bati o olho, eu já sabia, vai rampear ou não vai? Esse vendedor vai para frente ou não vai? Tá, mas como é que eu vejo isso com número? Quais são as métricas que me dizem que esse cara tem esse potencial ou não? Até a gente chegar num modelo preditivo de campeamento, né? Onde eu conseguia já, com a experiência dos 15 primeiros dias dele, entender se ele tinha potencial realmente de ser um top performer ou não. Legal. A gente chegou, né? Foi o modelo que a gente chegou. Que foda. E aí, todo mundo que eu começava a falar sobre onboarding vinha com enablement. Falei, cara, vou expandir meu escopo aqui. Roda-se onboarding, vou estudar tudo. E aí comecei a procurar mais sobre isso, falar com as pessoas sobre isso, e foi onde me deu o pulo, assim. Então, para mim foi uma transição muito natural sair de vendas para CS, porque eu continuo com foco em enablement. No fim, a disciplina é justamente para que todo mundo tenha essa mentalidade de vendas. Sim. Então, independente de estar ali no guarda-chuva de vendas ou no guarda-chuva de CS, a ideia é justamente capacitar todo mundo para que a empresa como um todo seja mais efetiva no seu processo de aquisição ou de expansão de receita. Pô, legal. Acaba que é todo mundo conversar a mesma linguagem, né? Que é de entregar sucesso para o cliente. Um pouquinho do que vendas já tem que saber é isso, mas acho que a sua transição trazendo a linguagem de enablement é justamente para garantir que você consiga traduzir o que está sendo falado em vendas para o CS também fazê-lo. Mas legal, eu acho que um dos pontos que você está falando, Letícia, que pelo menos me chama muita atenção, é que a primeira dor que vocês tinham na RD era a gente tinha que responder quem é o vendedor que realmente vai rampar. Por quê? Contratar é difícil pra caramba, gastar tempo de treinar é muito caro, é difícil de achar gente. Floripa, BH, que ainda não são polos com tanta gente, fica mais difícil, mais disputado, é mais competitivo ainda. Floripa tem um ecossistema muito forte, então é difícil. Pode perder também está em São Paulo, então vocês já estão contratando no Brasil inteiro. Qualquer lugar, só vem. Pois é. Vocês já têm uma facilidade. Mas, ainda assim, é caro contratar, é difícil de escolher as pessoas certas, e quando você coloca a pessoa para dentro, você ainda tira um tempo para treinar essa pessoa, né? Sim. E aí vocês queriam saber, beleza, essa pessoa está respondendo ao treinamento ou não? Conta um pouquinho mais pra gente de como que essas dores foram aparecendo, tamanho de time, quais eram outras dores que você percebeu quando você começou a estudar a parte de onboarding. Então, quando você começou a migrar para enablement, o que movimentou a RD para isso? Logicamente tem escala, né? A gente está com gente demais. Porque se fosse uma, 2 pessoas, você ainda não tem por que colocar alguém. Qual que foi o tamanho que vocês começaram a pensar nisso? Quantas pessoas que estavam entrando? Você consegue contar para a gente um pouquinho mais desses detalhes da época? Sim. O gatilho para a gente começar a pensar em onboarding foi justamente esse.
a escala. E a gente sabia que a gente tinha um ano agressivo pela frente, que era 2016, de contratações. A gente sabia que a gente ia ter aí pelo menos 4, 5 pessoas entrando todo mês. Caramba! E com um turnover super controlado. Então, a gente ia inchar o time e a gente precisava dar justamente eficiência para ele, para não cair, né, na armadilha, no trap ali de escalar sem ser eficiente. E foi um salto, foi quando a gente chegou mais ou menos em 50 pessoas na operação de vendas. Estava escalando não só o time de funcionários, como o time de líderes também. Então, a gente precisava padronizar a linguagem de vendas, precisava todo mundo entender a mesma coisa do processo, porque a gente tinha, lá em 2014, a gente começou a mapear o que seria o processo ideal. A gente até apelidou esse projeto de funil ideal. E a gente referencia ele até hoje de um jeito até carinhoso, porque foi o nosso primeiro, foi assim, baby steps em relação a o que seria Sales Ops e Sales Enablement hoje. Então, a gente precisava mapear tudo isso, a gente precisava que todo mundo entendesse a mesma coisa. Gestores, ICs, gerentes, enfim, todo mundo tinha que falar a mesma língua. Então, o pulo da escala era padronizar esse entendimento, padronizar as próprias práticas de gestão. Então, cara, a gente media não, a gente tentava gerenciar as pessoas por soft skill, o que é extremamente difícil. E o onboarding era muito baseado em soft skill também. Cara, foco em processo e foco em produto. O nosso produto sempre foi muito bem delimitado. A gente sempre teve uma persona muito bem descrita, um público-alvo muito bem descrito, mas o nosso processo ainda estava nesses baby steps. Então, a gente precisou também fazer um passinho atrás para definir muito bem, e a gente já estava começando com Sales Ops, né? Então, com o processo bem definido, com uma base bem descrita, daí sim a gente consegue dar um pulo maior de escalabilidade em termos de contratação. E aí, deixar tudo isso formalizado num playbook, deixar tudo isso intrínseco no pitch do vendedor, e aí não é um trabalho que você faz do dia para a noite, muito menos com esse volume de gente entrando. É um trabalho bem complexo, inclusive, né? Porque faz de maneira assíncrona, ao mesmo tempo você tem 12 pessoas sendo treinadas em ramp-up, você tem que conseguir analisar o ponto de cada um. Uma das coisas que vocês naturalmente tiveram que fazer foi começar a colocar todo mundo para entrar em conjunto, né? Sim. Contrata, fim de mês, a gente vira a turma e entra uma turma nova, né? Isso a gente sempre fez. E foi algo que ajudou muito a estruturação do onboarding, que eram essas turmas, né? Então, geralmente o primeiro dia útil do mês, a primeira segunda-feira útil do mês, entra todo mundo e todo mundo passa pelo mesmo treinamento. Legal. Facilita, assim, infinito. A gente tem muito mais facilidade de olhar para trás e fazer as análises. Então, quando eu tenho que fazer um cohort, por exemplo, eu consigo saber exatamente, cara, quando que essa pessoa estava em processo de contratação, quando que essa pessoa estava em processo de onboarding, quando ela já estava rampeada. Cara, simplifica muito. Não, demais. Imagina. Nesse caminho, Letícia, você comentou naturalmente da influência que você teve, do benchmark que você foi buscar lá fora, mas que mais conteúdos, que mais referências você tinha? Né? Acho que a única empresa que faz um contraponto, de repente, é a Rock, né, que estava nesse nível de maturidade. Acredito que vocês devam ter trocado figurinha, mas teve mais algum influenciador nesse caminho também? Alguma coisa que você indica como referência? Cara, nessa época que a gente está falando, quando a gente fez o primeiro pulo, eu tinha 0 referência. É uma história até muito engraçada. E eu comecei como trainer, na verdade. Eu fiquei como trainer, sei lá, 3 semanas. Tanto que nem tá, se procurar no meu LinkedIn, nem tem isso. Mas eu sempre quis ser gestora. E aí, o meu gerente na época viajou para Nova York para um evento, uma conferência, não me lembro exatamente o que é. E aí, ele estava numa festa, num desses happy hours de networking, conversou com alguém que até hoje ele não sabe quem é, não sabe de qual empresa que é, mas esse cara falou para ele que eles estavam trabalhando num modelo híbrido de trainer com gestor comercial e que funcionava para as pessoas que estavam entrando. Então, o mesmo coordenador carregava uma meta de receita e também fazia o onboarding desses novos vendedores e aí colocava todo mundo na mesma turma, isso facilitava também o rampeamento deles. No outro dia ele me ligou e falou: Letícia, o que você acha desse modelo? Eu falei: cara, não temos nada a perder, a gente nunca testou, vamos testar aí uns 3 meses e aí se der certo a gente toca a ficha no projeto. Tinha um monte de gente entrando mesmo, então matéria-prima para testar a gente tinha. E aí
cara, deu super certo. A gente está trabalhando nesse formato tem 3 anos e meio e a gente nunca soube quem era a nossa referência. Porque foi nesse happy hour, nesse rooftop, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas era muito difícil para a gente encontrar referências aqui no Brasil. Sim. A Rock virou uma referência para a gente um pouco depois, quando a gente já estava com as coisas mais estruturadas. Mas veio muita... Quando a gente conversou com eles, veio muita referência também de fora. Então, da própria HubSpot, eu uso muito os blogs tanto da Sales Hacker quanto da HighSpot, que são... A HighSpot é uma ferramenta de sales mesmo, então, basicamente, eles fazem conteúdo sobre isso. E quando eu fui para lá, eu conheci os vendedores, conheci os gestores, os founders, então só solidificou um pouco mais o conhecimento que eu tinha em relação ao assunto. E uma coisa muito interessante aconteceu foi que, depois que eu voltei de São Francisco, o tema já estava um pouco mais avançado aqui no Brasil também. E aí várias empresas começaram a colocar, não necessariamente Sales Enablement, mas a disciplina, né, em voga, seja através de um trainer, seja através dos coordenadores. E aí eu comecei a dar algumas mentorias para algumas empresas que depois evoluíram o processo de enablement a ponto de a gente conseguir, daí sim, conversar de igual para igual e trocar uma ideia, tipo, cara, isso aqui tá funcionando, isso aqui não tá, qual ferramenta que você tá usando. Então, hoje eu troco bastante ideia com várias empresas aqui do Brasil que começaram depois de mim, mas que conseguiram avançar super rápido para a gente chegar numa estrutura compatível, assim, de maturidade, sabe? Pra gente conversar. Legal. Então, cara, pra mim, se eu posso citar uma das principais, a Rock, né, que a gente já tá falando, Acreditas, Fintech, a Conta Azul tem um sistema muito bom também. Deixa eu ver o que mais. Cara, acho que das maiores são essas, assim. Legal. São as principais. Não, muito massa. Eu acho que um negócio legal também da gente tocar é que, até mesmo você falou, quando você chegou nos Estados Unidos, você começou a procurar algo mais na linha de onboarding, e a galera já estava falando de enablement, você ouviu e você foi para cima. A dor inicial, quase sempre ela está no onboarding por causa de escala, porque você gastou contratando, você gastou, etc, etc. Mas enablement é muito mais sobre todo, né? Até por isso que eu acho divertido assim, sua transição de vendas para CS, porque vendas se preocupa com o onboarding, é o que dá o clawback, né? Mas CS se preocupa com a manutenção. E enablement é um pouco também sobre o treinamento contínuo, garantir que a galera está evoluindo ao longo do tempo inteiro e não só no ramp-up. Garantir que você tenha diagnóstico de problema e entrega de solução. Então, qual que é o treinamento que essa pessoa precisa ao longo do caminho? Tem um pouco mais do que apenas deixa eu deixar esse cara pronto para ele executar aqui das primeiras vezes, né? Então, acho que até a sua mentalidade de ir para CS, ela já está bem montada, porque enablement também tem essa diferenciação para onboarding, né? Você pode contar um pouquinho mais para a gente como que foi essa mudança para vocês? O que você acha que vocês conseguiram fazer? Quando você conseguiu entrar em enablement? Então, quando vocês começaram a fazer, o foco era onboard, mas vocês transitaram para pensar na experiência completa? Como que é essa jornada? Sim. Isso tem a ver um pouco com o que a gente estava falando sobre antes de entrarmos ao vivo, sobre a simplificação da tradução do termo enablement, né? Geralmente, o jeito mais fácil de explicar é justamente falar que é a área de treinamento. Mas as grandes entregas, a mais visível talvez seja treinamentos, mas é justamente o que você falou, a otimização ali no detalhe, é identificar onde que cada um desses ICs ou cada um desses times tem uma dificuldade, um gap de operação para a gente conseguir entrar. Daí seja com um realinhamento, seja com uma ferramenta nova, seja com uma melhoria de processo. Então tem várias outras coisas que são de back-office que não necessariamente chegam até o IC, né, que chegam até o funcionário, mas que são sim papel de enablement. Então essa interface com as outras áreas, por exemplo, interface com o TM para dar o feedback em relação ao perfil que está entrando. Isso faz parte de melhorar a eficiência da operação. Interface com o marketing para entender se os materiais que eles estão criando para gerar oportunidades falam a mesma língua que o pitch do vendedor. E se não falam, como que a gente pode adaptar o nosso pitch para aqueles materiais ou antever o tipo de lead que vai chegar para melhorar a eficiência deles também. Esse LA Marketing Vendas tá dentro do guarda-chuva de Sales Enablement, com certeza também. Ele tá, na verdade, ele tá no guarda-chuva de Sales Ops. A gente garante que
que ele esteja alinhado e que ele desça para a operação. A nível de discurso, exatamente, a nível estratégico, ele tem que estar alinhado. Um negócio muito legal também é que Enablement ele toma um corpo muito maior em operações como DRD, quanto Azul, Rock, até a gente aqui do nosso lado, que a gente está falando de SaaS, porque você tem uma evolução constante de produto, né? Então você tem que garantir que Product Marketing funcione bem para poder levar para o time de vendas as novas funcionalidades, ele saber quais dores que afeta, ele saber como afeta, como funciona, com o que é integrado. Tipo, é um pouco do papel garantir que isso esteja disseminado no time, né? Exato, exatamente esse o ponto. E aí, respondendo a sua pergunta anterior, as grandes entregas de Sales Enablement, justamente, ela não para no onboarding, mas a gente decidiu dar esse pulo para enablement e não ficar só com o time de onboarding, justamente porque a gente entendeu que a gente já tinha construído uma base sólida de entrada. Então, talvez a grande entrega de Sales Enablement seja o onboarding, porque ela é a primeira. E ela talvez seja mais intensa na carreira de um vendedor ou de um CS, enfim. Só que é o que você falou, é uma otimização constante e a gente tem que ter mecanismos, seja através de processo, através de ferramenta, através de auditoria, para conseguir enxergar ali a fumaça e ver se tem fogo naquela fumaça para daí atuar, seja com treinamento, seja com conteúdo novo, com realinhamento entre áreas, enfim. Então, quando a gente identificou que a gente tinha a oportunidade de trabalhar de uma forma um pouco mais robusta com o enablement, foi justamente porque daí a gente já tinha passado do estágio onde a gente estava escalando em contratação e a gente tinha uma massa muito maior de pessoas na média, né, de performance, do que ali no rampeamento. E aí a gente precisava fazer, eu falo pro meu time o tempo inteiro isso, a gente tem que se concentrar como enablement, o esforço tem que ser justamente na média. Porque os top performers, cara, eu só tenho que abrir espaço para eles, sabe? Tipo, cara, só vai. Uhum. Os bottom ali, os que são low performers, eles geralmente precisam de alguma coisa mais individual, mais focada em motivação, mais focada em dificuldades individuais, com coaching, enfim. Então, esse é difícil a gente trabalhar em massa. Então, o que sobra pra gente é aquela média, né? O pessoal que fica ali, 80%, 90% e tal. E se eu consigo mexer, pensa que geralmente eles são 50%, 60% do meu time. Se eu consigo mexer 60% do meu time para melhorar 10% da performance, cara... Você mexe com a maior massa crítica que você tem e você tem um impacto muito bom. Tem um texto recente, para quem nunca viu, do Tom Tangas, usando números para explicar exatamente esse conceito. Ele mostrando um pouquinho de como que geralmente a massa crítica ali, intermediária, ela representa o maior volume de vendas e que focar nesse time gera o maior impacto. Para quem quiser procurar, acho que vale a pena. Mas isso é muito verdade. E acaba que é Pareto também, né? Você consegue ter uma área que claramente tem menos esforço, porque ela realiza mais ou menos as mesmas tarefas ali, que vão ser entregues de maneira repetível e, no final das contas, vão dar um resultado em escala. Isso é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Porra, foda. Muito foda. E aí, isso entra num monte de coisa, né? Que a gente nem pensa quando a gente é vendedor. Mas, por exemplo, preparação de líderes. Cara, um líder que é capaz de dar um coaching melhor, que é capaz de entender as métricas da operação, que é capaz de fazer uma previsão de tendência em relação àquele comportamento do time. Cara, isso muda muito a performance. Gestão de performance muda muito a própria performance do time. Então, com certeza. Tem que pensar em todos esses componentes, sabe? Tudo, cara, distração do time. Sabe? Um e-mail que chega 3 horas da tarde, sei lá, falando sobre fun facts. Cara, isso, até todo mundo voltar, se eu tenho, sei lá, eu tenho 10 pessoas na operação e eles demoram 5 minutos para ler o e-mail, eu perdi 1 hora de operação. 1 hora. Sabe quantas calls eu consigo fazer em 1 hora? Se com essa ideia, eu consigo fazer quase 80. Então, assim... É absurdo. É absurdo. E aí, isso também é outro ponto que eu gostaria de entrar um pouquinho mais contigo, Letícia. Como é esse contato de dia a dia com o time de gestão? Porque enablement, ela atua muito, tipo, no final das contas, a área vai atuar muito em cima do gestor, ajudando ele a fazer essa gestão do dia a dia, igual você falou, mas ela tem momentos de ponto de contato direto com o time também, né? E aí vai de todo um alinhamento. Tem um gestor, por exemplo, que ele tem um entendimento muito maior de produto, ele consegue comunicar melhor, ele consegue dar tipo, mais feedbacks, algumas coisas do tipo, e tem outros times que não conseguem, certo? Exato.
A gente tem que trabalhar com os gestores como parceiros mesmo. Então, tipo, pra gente é como se eles fossem parte do nosso time ali. Então, eu uso eles como os experts no assunto, né? Eu falo que a gente pode entender um monte de operação, tipo, eu vim da operação, todos os meus trainers vieram da operação, eram top performers, mas ninguém melhor do que os próprios coordenadores para falar sobre o time deles. Né? Eu posso ter um monte de número, eu posso ter um monte de coisas, se eles refutam aqueles números, a gente tem que investigar um pouco mais, porque provavelmente a fumaça que eu tô vendo é diferente da que ele tá vendo. Então, para mim, eles são como se fosse parte do meu time, né? Trabalho ali, mãozinha dada com eles, mas eu também tenho que pensar que eles são uma grande parte da minha massa crítica e que eles, sim, me dão capacidade de escala. Legal. Mais do que eu conseguir fazer um treinamento em massa, com um monte de gente, colocar um monte de gente na sala de aula, o único jeito de escalar a capacitação do time é capacitando os líderes. Então, eu tenho que pensar neles também como clientes. Né? Eu penso neles como pares, mas também penso como clientes que precisam de capacitação, que precisam de ferramentas melhores, que precisam da informação certa, na hora certa, do jeito certo, e que eles entendam da forma certa também a interpretação que a gente tem dos dados da operação. Então, eu vejo eles como essas duas óticas. Assim. Legal. E o ferramental? O que precisa para uma operação de enablement funcionar bem? Eu acho que assim, a gente consegue ver e tentando falar com o público geral, né? Uhum. As dores iniciais vêm quando você já está começando a ter mais escala. Um dos principais focos é você atuar nessa massa ali que está na performance média, fica dentro da margem de erro. A gente tem uma interação tanto com o time de gestão quanto com o time direto, mas a gente tem que entender que o impacto até nesse time direto ele é importante. Mas o que eu preciso para fazer isso acontecer no dia a dia? Eu sei que tem alguns ritos que você vai precisar criar, então talvez você tenha momentos de treinamento constantes, então onde você consegue, tipo, talvez validar o que pode ser trazido naquele momento e colocar, mas sei lá, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, tem um momento onde você para todo mundo para treinar, todo mundo para o mesmo tema que você diagnosticou. Você pode ter isso segmentado por time, você pode ter isso sendo entregue, sendo consumido on demand. E como que você trabalha ferramentas, como que você trabalha o rito para isso acontecer? Tá. Cara, para mim, o ferramental de Sales Enablement ele tem que ser super simples. A gente não pode nem reinventar a roda e nem olhar para KPIs que a operação não esteja olhando. Então, eu tenho que usar as mesmas ferramentas que a operação usa. Legal. Se meus gestores usam Salesforce, eu vou usar Salesforce. Se eles usam planilha Excel, eu vou usar planilha Excel. Se eles usam Pipedrive, eu vou usar Pipedrive. Então, eu tenho que tirar os meus insights dessa mesma ferramenta, provavelmente com a mesma visualização que eles têm, porque isso me ajuda a enxergar com os olhos deles, né? Me ajuda a ficar mais próximo da operação, né? Principalmente porque a gente não consegue estar fisicamente próximo de todo mundo para, né, fazer a coisa funcionar. Daí, algumas coisas que ajudam a gente a criar essas cerimônias e a criar as rotinas. Porque já devem ter ouvido falar isso 1 milhão de vezes, mas, cara, capacitação, desenvolvimento pessoal é cadência. É processo, né? E tem que ser constante. Então, a gente usa muito, para mim, as minhas 2 metodologias preferidas para definir essas cerimônias e rotinas são a 70-20-10, que diz que 70% do meu aprendizado é on the job, 20% é em interações com pares e 10% é na sala de aula. Então, não adianta eu tentar enfiar os vendedores por mais do que 10% do tempo na sala de aula, que eles não vão aprender. Eles podem estar ali, de corpo, alma, participarem, mas eles não vão absorver. Então, eu tenho que criar mecanismos que me deem, no 70% e no 20% do tempo, capacitação, desenvolvimento. Então, eu tenho que criar um ambiente que seja propício ao aprendizado. Legal, legal. Por exemplo, ter um playbook, ter uma rotina de feedback, que eles consigam. Putz, acabei de desligar uma ligação, falo com o vendedor do lado. Pô, cara, eu acho que faltou para mim fazer implicação nessa call. Como é que eu posso fazer da próxima vez? Ele já sabe o que ele fez errado. Isso é um ambiente de aprendizado constante, porque ele desliga o telefone, ele já tem consciência, ele não precisa de um número, ele não precisa de um gestor, ele não precisa de alguém vir aqui e falar o que ele fez errado. Isso é um ambiente constante de aprendizado. E até mesmo ele consegue procurar uma solução on demand, né? Então, se ele tem um playbook pronto, ele sabe o que ele fez de errado e para ele aprender o que deve ser feito, ele pode conseguir, sentir a dor, eu vou resolver isso agora. Mas é legal você falar porque tem gente que ouve e fala assim, tá, mas beleza, a pessoa tá de corpo, ela tá de alma, quer dizer que ela tá lá.
Só que muito do que, em especial o time de vendas, o time de CS tem que aprender é soft skill, né? Essa galera lida com muita gente durante o dia e você consegue incorporar ou assimilar pouca coisa em um determinado período de tempo. Então, se você ensina coisa demais, vira um overload, a pessoa acaba aproveitando mesmo para o dia a dia dela 10, 15, 20% de tudo que você passou, não coloca um tanto de coisa em prática e dali um mês o gestor cobra dela, aí ela lembra que ouviu, mas ela percebe que ela não implementou isso no dia a dia, né? Exato. E isso me leva justamente à segunda metodologia que eu gosto muito. Na verdade, não é uma metodologia, ela é só um sistema de categorização do aprendizado que diz que o aprendizado ele é hierárquico. Então, eu não consigo passar, por exemplo, para o nível de aplicação desse aprendizado se eu não tenho alguns estágios anteriores a ele, que são de entendimento e basicamente de entendimento para chegar em aplicação. Legal. Então, e lembrança, eu preciso primeiro garantir que eles têm dentro da sala de aula entendimento do conceito. Se não entendem, eles não vão conseguir aplicar. Se eu quero, por exemplo, que eles cheguem no nível de analisar o que eles fizeram e trazer para o gestor essa análise feita, eles precisam necessariamente ter passado pelos níveis de lembrança, de entendimento, de aplicação e de avaliação. Então, eu não consigo evoluir ou fazer um stretch de aprendizado se eu não garanto essas bases. Então, com isso, a gente vai colocando também na rotina deles esses tipos de aprendizado, modulando de acordo com o que a gente entende que é a maturidade do time. Eu espero, por exemplo, que um vendedor sênior tenha um nível de aprendizado, um nível de conceito muito mais avançado do que alguém que está começando. E eu consigo colocar em termos de comportamento visível o que é esse aprendizado que eu espero no sênior e diferente de um júnior. Então, a metodologia, né, na verdade, a taxonomia chama taxonomia de Bloom, que já foi em palestra minha, já me ouviu falar 1000 vezes dela. É um estudo inacabado dos anos 50, mas que, para mim, faz muito sentido usar quando a gente está pensando em rotinas de capacitação de time. Cabuloso. Uma coisa que vai muito nessa pegada, mas é uma comunicação interna que a gente usa, a gente faz muita alusão de que antes de você aplicar algo, você precisa compreender sobre o fundamento por trás daquilo, né? Acho que o próprio Vini fala muito isso, né, Vini? Vender passa por você compreender como que você influencia alguém, como que você convence a fazer algo, né? Como que o cérebro da pessoa funciona em relação à tomada de decisão, que tipo de sentimento você está implicando com diferentes níveis de discurso, né? Para daí você seguir para aprender mais a fundo sobre técnicas de vendas, né? E ir cada vez mais aprofundando. Exato. Um erro comum assim, de empresas com soluções legais é justamente contratar um vendedor de alta performance de outra empresa e esquecer que tem que fazer o enablement dele, né? Tem que fazer o onboarding bonitinho, tem que ensinar para ele como que o público-alvo aqui se comporta, não sei o quê. Eu acho que muita empresa que eu já conheci, ela tomava essa atitude e aí os melhores vendedores, igual você falou, é só dar margem que eles se adaptam, sabe? Se você der liberdade, ele aprende, ele corre atrás, ele vai para o time de produto, ele vai para o time de marketing, entende como é que são as pessoas, ele dá um jeito. Mas e o mediano? E aquele cara que vai ficar ali na margem de erro? Um mês ele bate 105%, o outro ele fica em 94%. Então, esse cara que você precisa trabalhar para garantir que ele não vai demorar mais do que 3 meses para rampar, você vai ter essa previsibilidade, você vai inclusive conseguir prever se ele, com 2 meses, 1 mês e meio, vai realmente passar pelo onboard e sair rampeado, ou se é melhor a gente já abrir outra vaga para repor, que eu acho que é um nível de inteligência necessário para companhias que estão buscando um crescimento rápido igual a RD, né? Era uma dor que para vocês ela é muito mais forte do que para uma empresa que quer se manter, por exemplo. Dói muito mais e ela dá uma garantia de que, como você estava falando, Letícia, se eu sei que esse cara está rampado, eu contratei 3, 4, em 1 mês eu sei que eles estão no caminho de rampear, eu sei que ali na frente ele está pronto e ali na frente ele está trazendo tanto de receita. Então, eu consegui investir agora, contando com essa receita entrando ali na frente com 95% de assertividade. Pô, se a margem de erro é pequena, coloca dinheiro para dentro. Inclusive, é música para os ouvidos dos investidores, né? A gente conseguiu fazer esse estudo histórico nosso. E o onboarding, depois que a gente estruturou o onboarding, ele teve 2 grandes ganhos, que foi a velocidade de vendas. Então, a gente conseguiu fazer com que
todo mundo que entrasse com o onboard estruturado chegasse no resultado de uma pessoa rampeada, né, que é o esperado, 3 meses antes. Então, imagina, é como se o seu time estivesse batendo na meta do ano em setembro. E eles entregam 30% mais. Nossa, que maravilhoso. Consistentemente, né? 30% mais consistentemente. Então, a gente conseguiu velocidade e consistência. E isso foi através de um estudo de 2 anos que a gente fez, com a nossa própria base e, assim, normalizando todas as variáveis. Então, para a gente é um grande caso, é um grande case, e só mostra pra gente o que você falou, né, cara? Se a gente investe na pessoa, se a gente contrata certo, se a gente tem o ambiente propício, o suporte, o processo, cara, tem tudo para dar certo, sabe? E isso é legal de se falar até pelo momento da RD, né? Porque quando você vai crescendo, vai ficando cada vez mais difícil de vender, porque a empresa vai entendendo ainda mais o perfil, ela vai filtrando ainda mais, então talvez você tenha épocas com um pouco menos, um volume menor de leads, vamos dizer assim, mas a qualidade pode subir daqui e dali, porque a gente consegue afinar um pouquinho melhor a operação. Não quer dizer que foi ficando mais fácil ao longo do tempo de vender, mas realmente o impacto ele é absurdamente alto. Isso é muito bom para o gestor que ainda torce o nariz um pouquinho para treinamento, né? Especialmente um treinamento ou de onboarding ou um treinamento contínuo. Eu acho, e aí eu até queria uma opinião sua nesse sentido também, Letícia. A percepção, pelo menos, que a gente tem, e eu gosto muito de ouvir você falando de enablement, justamente porque você fala de ferramental, usar já as ferramentas que a galera tem em mãos, uma integração forte com o Ops também, para você ter todos os indicadores necessários, você ter os números, ter visibilidade sobre o que está acontecendo, como que se impacta, então calcular ROI, etc. Mas aqui no Brasil ainda é um pouco comum da gente conversar com empresas onde o gestor de vendas ele está acostumado muito com a parte só de training, né? Ele é o trainer do time. Ele está acostumado a fazer coaching, ele está acostumado de vez em quando ele dar uma palestra para a galera, fazer um treinamento para a galera. Ele olha um pouquinho para número aqui, um pouquinho ali, para tentar diagnosticar uma coisa ou outra, mas ele é um cara que ainda veste muitos chapéus diferentes, né? Ele tem dificuldade de entender onde focar. E uma coisa que eu acho é que pouca gente foca em processo. Muita gente foca em alinhar discurso, muita gente foca em alinhar técnica. Todo mundo tem que saber isso, todo mundo tem que saber aquilo. Spin, de PCT, o que for, e todo mundo acha que isso vai mudar tudo, né? Mas falta como que a maneira que a pessoa faz para chegar naquele lead e usar aquelas ferramentas, usar aquelas técnicas, usar o discurso correto, né? Você sente disso, olhando do teu ponto de vista? Demais. Demais. E, assim, acho que uma das coisas que fez enablement dar tão certo na RD foi justamente o time de gestores que eu tinha, né? Que agora não tem mais, mas o time comprava muito a ideia e eles mesmos participavam dos treinamentos, davam ideia, queriam saber qual foi o ROI desse, quantos por cento a gente aumentou na eficiência com esse programa. Então, era algo que eles se envolviam individualmente, né, e com o time coletivamente também, e sem dúvida foi um diferencial. Mas eu vejo, nas mentorias que eu faço, nos benchmarks que eu faço, é quase que é super comum, mais comum do que a gente pensa, os gestores darem os treinamentos e darem treinamentos relacionados a soft skills, a metodologias, sem ter um baseline, sem saber para que aquilo ali vai servir. Então, vamos dar um treinamento agora sobre negociação. Beleza. Esse é o principal problema e o principal gap da sua operação? E na maioria das vezes eles não sabem responder isso. Porque se não for, cara, basicamente você está jogando dinheiro fora. Está rasgando dinheiro. Porque você está parando a operação inteira durante, sei lá, 1h30, 2 horas para fazer um treinamento, enquanto todo mundo podia estar ligando e fazendo male, o que eles sabem fazer e estão dando resultado. É um trade-off horrível, né? Porque é o valor da hora de todo mundo parado, mais o custo de oportunidade de estar todo mundo vendendo e gerando dinheiro. Exato. Essa é a conta que todo mundo que mexe com treinamento deveria fazer. Cara, eu tô parando uma operação de vendas. Quanto que isso me custa e quanto que eu vou trazer de volta? Se o que eu vou trazer de volta não é maior do que quanto isso me custa, não faz. Legal. E eu acho que isso é uma tendência de gestão imatura. Sabe, porque todo mundo que sobe para vendas em algum momento tem um pouco do que você falou e que eu fiz e que o Arthur fez da história do learn by doing, né?
E como vendedor, acaba que teu principal diferencial, tua principal força é saber discurso e ter técnica de vendas bem alinhada. Então, se você tem tudo isso bem desenvolvido, você acaba vendendo melhor. Logicamente, se você segue o processo certo, se você faz todo o restante, você também manda muito bem. Mas é o fundamento, acho que, mais conhecido. Se você olha hoje, tem pouca gente que segue, por exemplo, a Winning by Design, que vai falar bastante de processo, apesar de falar dos outros pontos, e tem muita gente que vai escutar um cara falando de selling. É quase que chamariz, assim, para vendedor, você falar de técnica de vendas ao longo do caminho. E aí, esse vendedor, quando ele vai para a gestão, ele tenta trabalhar com a principal força dele, que é a técnica de discurso dele. E aí, ele, como gestor, ele faz com que o time seja forte em técnica de discurso e, ao mesmo tempo, ele deixa o time ser fraco em processo. E isso é o que acontece. Quem não faz isso, então quem não tem capacidade de vendas ou aprendeu a vender e não tem capacidade de treinar bem o time, cai no outro erro, que é o de esquecer que técnica de discurso, eles também não são completamente lineares, vamos dizer assim. Aí a galera pega uma ferramenta tipo de call center e coloca para seguir a mesma coisa para todo lead. E, cara, vendas não é sobre isso. Vendas é sobre saber se adaptar em cada caso. É por isso que a gente fala de coachability, é por isso que a gente fala de um tanto de coisa. Eu, particularmente, vejo que o Brasil está passando por esses momentos e enablement é uma das melhores maneiras possíveis de garantir que a gente tenha melhores gestores, porque enablement pega uma fraqueza que eu acho que é da nossa gestão, da nossa cultura, e resolve de uma maneira cabulosa. Inclusive, parabéns mesmo pelo trabalho que vocês fizeram aí na RD, que você fez na RD. Pô, absurdo, de verdade. Obrigada mesmo. Como vocês falaram no começo, né? É uma disciplina, ela ainda está começando, tem um caminho muito longo ainda para que, de fato, as empresas que falam que fazem enablement, fazerem enablement. E eu, particularmente, acredito que, de uma forma talvez até utópica, mas eu gosto de acreditar nisso, com o enablement bem feito, a gente consegue ter um mercado mais competitivo, a gente consegue ter profissionais melhores, pagar salários melhores, talvez aumentar a receita das empresas como consequência disso, e aí a gente ter no ecossistema uma melhoria de qualidade, e aí, né, se Deus quiser, a gente vai ter outro tipo de problema para resolver quando a gente chegar nesse patamar. Com certeza. Eu, pessoalmente, faço muito por isso, né? Faço pelo propósito de capacitar as pessoas para que elas tenham melhores oportunidades, para que elas tenham mais facilidade para chegar no que elas querem como carreira também. Então, se todo mundo fizer isso, a gente chega lá. Você falaste de Golden Circle, a gente podia falar que o porquê do seu trabalho é porque você faz a vida de todo mundo melhor, velho. Toda vez que você treina alguém, você aumenta o valor da cabeça do sujeito. Então, exato. Cada profissional, ele estando valorizado, ele tem direito a receber mais, ele tem direito a realmente alçar voos maiores. Eu acho isso sensacional. Sem contar que a qualidade de vida vai lá pro alto, né? Porque a pior coisa que tem é você estar no trabalho e não se sentir capacitado para executá-lo, né? Exato, e qualidade de vida porque você sabe fazer, você faz em menos tempo, volta mais cedo para casa, aproveita mais a família, fica com a cabeça tranquila para ter mais espaço para aprender coisas novas. Então é um ciclo vicioso bom. Entrega mais valor para o cliente, né? É gigantesco esse feedback. Exato. Muito legal, muito legal. Cara, a gente está chegando no finalzinho. Eu queria só, assim, do seu lado, o que você acha que é um direcionamento para empresas que querem fazer isso? Que querem ter realmente esse direcionamento cultural e, poxa, como mindset mesmo. Uhum. Bom, eu falei de alguma forma sobre isso lá no meio da nossa conversa, mas primeiro é ter um processo muito bem estruturado. E processo não significa necessariamente metodologia de vendas, é processo mesmo, qual é o processo da sua empresa, de como fazer aquilo ali. Que não existe receita de bolo e bala de prata. Não existe. Cada uma tem que ter o seu. E ter um time muito comprado com a ideia de priorizar a capacitação do time, de priorizar os talentos, priorizar o desenvolvimento das pessoas. Porque isso é que faz a diferença. Acho que é um pouco do que a gente estava falando mais cedo sobre os gestores olharem para isso como secundário, ou como, mais uma coisa para a gente fazer, ou vamos fazer só porque tem que fazer, porque a gente tem que dar um treinamento. Não, cara. Olha como a possibilidade de desenvolver as pessoas, ter um time melhor, ter uma entrega mais alta, e você, como gestor, também ter mais possibilidades na carreira, sabe? Acho que o comprometimento do time faz muita diferença e só dá para começar a fazer enablement com um processo bem estruturado.
Então, esse para mim seriam os primeiros passos. Animal. Acho que deu, né, Letícia? Fechamos? Não, bastante conteúdo e, eu acho que para uma área nova já é aprendizado o suficiente. Como você é palestrante, né? Tá acostumada, Letícia? Para quem quiser, a gente pode deixar também teu LinkedIn aqui, entrar em contato contigo, tirar mais dúvida, marcar uns benchmarks, se for o caso. Sim. Quem quiser, no final das contas, você é especialista, você consegue ajudar a galera. Pode ficar à vontade, gente. Isso é uma coisa que eu faço com frequência, como eu falei. Várias empresas que eu ajudei lá atrás, hoje me ajudam, então acho que a gente só tem a ganhar se a gente conseguir fazer o ecossistema melhor. Ótimo. Muito obrigado, viu, Letícia? Fechado. Muito obrigado mesmo, Letícia. Valeu. Imagina, valeu. Acesse www.outboundmarketing.com.br.